Bem, moçada, então falando aí sobre a composição de soluções, né? Mas primeiro vamos falar o que é uma solução. Então a solução é a mistura, né, de um solvente com um soluto, tá? Aí você tem uma solução. Mas o que seria o solvente? O solvente normalmente é aquele que tem maior quantidade. E o soluto é aquele que é dissolvido pelo solvente, tá? Aí você tem uma solução. Aí tem um exemplo, né, da água sendo o solvente e o açúcar, né, sendo o soluto. A solução, no caso aí, seria o quê? Uma água adoçada. É uma solução. Se fosse sal, seria uma salmoura. Tá? Uma solução de sal e água. É você pegar um pouco de sal, misturar num copo com água, você tem uma solução aquosa, tá? De sal e água, que é a salmoura. Certo? Agora, solubilidade. Nós falamos já também, pessoal, nas nossas aulas anteriores, presenciais, vocês devem lembrar, nós falamos lá sobre, claro que isso recapitulando, né, do ano passado, que isso aí é conteúdo de primeira série, que são as propriedades, né, da matéria. Né? Então, solubilidade é uma das propriedades. Aí tem a densidade, que nós vamos falar ainda. Nós falamos lá da temperatura de fusão, temperatura de ebulição, inclusive fizemos alguns exercícios. Aqui está se falando de solubilidade, que também nós já comentamos e vocês tinham, né, até naquele exercício que vocês fizeram na avaliação diagnóstica, né, falando sobre solubilidade. Então, o que é a solubilidade? Então, solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver ou não em determinado líquido, que aí você vai ter, né, uma solução composta aí novamente falando, né, a solução seria solvente mais o soluto. Na verdade, a gente fala sempre aqui em água, porque a água é considerada um solvente universal. Então a gente pode dizer que solubilidade é a quantidade máxima que uma determinada substância pode se dissolver em 100 gramas de água ou 100 ml de água. Essa seria também uma definição de solubilidade. É quanto que esse solvente pode dissolver esse soluto que é colocado nele. É a quantidade máxima, tá? Isso seria a solubilidade de cada substância. E aí está falando aí que a mistura, né, seria mistura homogênea e solvente é a substância na qual se dissolverá o soluto. Então, pessoal, mas falando aí de mistura homogênea, para a gente entender melhor, uma mistura homogênea. Um exemplo, se você colocar água em um copo e mexer, você olhando, se ela se dissolveu completamente, você tem uma mistura homogênea, tá? Porque você está vendo uma fase apenas. Então, assim que você vê se a mistura é homogênea ou não. Agora, se você for adicionando mais água, mais sal, vai chegar um determinado momento que não se dissolve mais. E vai ficar depositado no fundo do copo, que a gente chama isso de corpo de fundo. Aí você tem uma mistura heterogênea, porque você vai olhar essa mistura, você vai ver duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida lá no fundo do copo. Isso seria uma mistura heterogênea, certo? Então, homogênea, uma fase apenas. Heterogênea, duas ou mais fases. E aí tem as misturas saturada, insaturada e supersaturada, que também a gente vai comentando aí nas nossas próximas aulas. Beleza, moçada? Aqui tem um exemplo, né, de uma mistura, já falando aí da concentração. Então nós temos aí, ó, uma água e suco de limão, né, suco em pó, suco de limão. Então tem primeiro 1 litro de água, aí é adicionado 1 grama de pó desse suco, né, do limão, nesse 1 litro de água. E vai adicionando. Então vejam bem, adicionou 1 grama, a cor da água, dá para ver que já ficou esverdeada. E foi adicionando mais, né, daí mais 7 gramas, já ficou mais escura, né, a cor.
mais 7 gramas escureceu mais ainda, e mais 15 escureceu mais ainda. E aí chega essa conclusão ali, da concentração. Esse último aqui é o mais concentrado, tá? Então, concentração é a relação da massa do soluto com o volume da solução. Então, a concentração final aí seria 30 gramas desse suco, né, em 1 litro de água. Seria a concentração final, né? 30 gramas por litro. E como chegou nesse 30 gramas? Percebam que foi dobrando ali, ó. Nesse primeiro copo aqui, tinha 1 grama, depois foi colocado mais 7, então foi para 8 gramas. Aí foi colocado mais 7, foi para 15 gramas. E como que ficou mais escuro ali, ó? Porque foi colocado mais 15, né? E ficou mais escuro, então chegou a 30. Se você somar tudo isso aí, ó, 1 mais 7 mais 7 mais 15, vai dar 30. Certo? Isso aí é falando de concentração. Nós vamos fazer bastante cálculo também sobre isso. Cálculo da concentração. Valeu, pessoal?